Revista íntima vexatória. Como a Isabel nos lembra, já tem maioria formada. Sim, dá bom dia para a Isabel, que eu não tinha encontrado até agora. Dia. Esse tema aqui, Carol, é um dos temas que deve ter um debate menos intenso por parte desse início de ano judiciário no Supremo Tribunal Federal. Primeiro porque falta só um voto, já tem um 6-4, já tem uma maioria formada. E segundo porque aqui o entendimento é de que você pode continuar revistando as pessoas na entrada dos presídios, mas sem impor a elas uma situação vexatória. Esse caso aqui é de uma mulher que entrou com maconha dentro de uma camisinha, de um preservativo num presídio, e a revista íntima acabou revelando que ela tinha escondido esse preservativo dentro de si com a maconha, e isso acabou gerando um debate porque ela teve a condenação pelo tráfico de drogas anulada depois em segunda instância por conta justamente desse fato vexatório, dessa revista vexatória. A questão aqui, Carol, é aprimorar as tecnologias. Inclusive, esse é o aspecto central do debate da revista íntima. Há uma discussão sobre novas tecnologias, como, por exemplo, as tecnologias de raio-x, que poderiam permitir que as pessoas não mais passassem por esse tipo de situação vexatória. Veja, aqui a gente não está falando de criminosos, aqui a gente não está falando de condenados, aqui a gente está falando de familiares de presos que entram no presídio para visitá-los e que a grande maioria não tem nada contra si. Então, é uma medida que pode acabar ajudando, facilitando a vida daquelas pessoas que são absolutamente inocentes e que vão visitar um eventual parente que foi condenado, que está preso, que cometeu algum tipo de crime. Continua aqui nos outros temas? Posso rapidamente ou você... Não, por favor, Pedro. Não, então beleza. Eu já vou até destacar aqui um dos assuntos que ganhou muita relevância durante as campanhas municipais, que é essa atribuição das guardas municipais, que é justamente quando a gente trazia aquele debate com relação ao armamento das guardas. Teve muito debate, principalmente ali no Rio de Janeiro e em Recife, Sim, com acenos muito claros pelos reeleitos Eduardo Paes e João Campos. Que é um debate que já está relativamente pacificado. Nesse julgamento especificamente, tem 4 votos a favor de que a guarda seja... de que o poder da guarda municipal seja ampliado para que ela faça policiamento comunitário e policiamento preventivo. Do ministro Luiz Fux, Dias Toffoli, Flávio Dino e André Mendonça. Então você vê que tem correntes diferentes ali do STF que estão sinalizando que é possível ampliar o poder das guardas. Essa lei em São Paulo, ela chegou até a ser revogada, o que movimentou inclusive o voto contrário do ministro Cristiano Zanin, justamente por conta da mudança desse paradigma. Mas as guardas municipais hoje, elas são todas armadas nas capitais brasileiras, com 2 exceções, que é justamente essas 2 que você falou, Recife e Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes chegou até a prometer e vai criar uma força armada paralela, porque na avaliação da cúpula de segurança da cidade do Rio de Janeiro, seria mais fácil criar uma nova força do que armar a guarda tal qual ela está hoje. Mas é um debate que tem encontrado o respaldo dos municípios que estão cada vez mais participando dessa ação integrada de segurança pública com as guardas nas cidades. Pronto, agora fiz a minha ressalva, Pedro Duran. Pode seguir. Não, só para concluir, eu queria trazer um terceiro tema aqui, que é a questão das operações em favelas. Eu acho que de todos eles aqui, talvez esse seja um dos mais polêmicos, um dos mais difíceis, um dos mais sensíveis, porque ele diz diretamente a respeito da vida das pessoas, não só no Rio de Janeiro, mas em vários lugares do país. Essa ação, ela é uma ação que começa em 2020, com uma determinação do ministro Edson Fachin, que, como a Isabel disse, já leu o voto dele, que cria restrições para ações da Polícia Militar nas comunidades do Rio de Janeiro em meio à pandemia do coronavírus. Ele foi respaldado pela Corte ao longo desses últimos anos nas decisões que tomou nesse processo. Entre elas, por exemplo, a de determinar um plano de diminuição de letalidade da Polícia Militar do Rio de Janeiro e a de determinar que a polícia tenha as câmeras corporais nas fardas. Mas hoje, o governo do Rio de Janeiro já prevê um placar favorável. Favorável a quê? A derrubada dessa ação, dessa DPF, né? Dessa ação de preceito fundamental.
E o que a gente está falando aqui? A gente está falando de uma série de ações que a polícia deveria ter, deveria adotar para diminuir a sua letalidade, para diminuir a sua violência. Qual que é a leitura do governo do Rio de Janeiro? Conversei com a cúpula de segurança lá, Carol, e eles têm até um placar desenhado para poder explicar um pouco do que eles pensam, do que eles imaginam em termos de ação nessa discussão, nesse debate sobre as novas regras para a polícia. Eles esperam que seja elástico a favor da derrubada da regra, com pelo menos 8 votos para que a ideia do Fachin seja derrubada no plenário. Veja só como eles estão otimistas, né? Porque o ministro já foi respaldado. E aí você tem, nessa discussão, uma dúvida muito grande sobre o comportamento ou voto do ministro Cristiano Zanin, que seria uma dúvida esse 11º voto.